Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pela Agência Senado, senador Demóstenes Torres. Senhor presidente, a Constituição não é um recado, a Constituição não é um aviso, a Constituição não é um conselho, a Constituição é uma norma jurídica super imperativa. Isso significa que ela manda, que ela determina, ela não pede. O parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos da representação número 1 de 2012, foi submetido à consideração da Comissão de Constituição e Justiça no dia 4 de julho de 2012, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 17-O da Resolução número 20 de 1993, o Código de Ética e Decoro Parlamentar, para análise dos aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Como todos sabem, a referida representação foi oferecida para apuração de comportamento incompatível com o decoro parlamentar, tendo sido proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, em desfavor do senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres. A tramitação da matéria foi satisfatoriamente narrada no relatório preliminar e na parte inicial do relatório final elaborado pelo senador Humberto Costa, relator perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Por essa razão, neste momento, destacarei apenas alguns pontos importantes em relação às questões técnicas apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça, à luz do disposto no inciso 5 do artigo 15 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Tudo combinado com o artigo 101, inciso 1 do Regimento Interno do Senado da República. Considerando que se trata de procedimento político disciplinar sui generis, singular, em que não se aplica de maneira estrita o Código de Processo Penal, o primeiro ponto enfocado diz respeito ao correto enquadramento do caso à hipótese normativa constitucionalmente prevista. Em seu bem fundamentado relatório, conclui o senador Humberto de maneira peremptória. Abro aspas, o senador Demóstenes Torres teve um comportamento incompatível com o decoro parlamentar. Percebeu vantagens indevidas, praticou irregularidades graves no desempenho do mandato, incidindo no disposto no artigo 55, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição Federal. Tudo combinado com o artigo 5º, incisos 2 e 3 e artigo 11, inciso 2 da pré-falada Resolução número 20 de 1993. Isto se encontra, senhores senadores, às folhas 9.660 no volume 35 do processado. Por essa razão, opinou, nos termos do artigo 17, inciso a linha I, parágrafo 2º do Código de Ética, pela procedência da representação, votando pela decretação da perda de mandato do senador Demóstenes Torres, nos termos do projeto de resolução que ofertou. Tal parecer foi aprovado por unanimidade, passando a constituir-se parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado da República. De plano, senhor presidente, destaco que o fundamento normativo que embasou o parecer está plenamente adequado às determinações da Constituição, a qual, em seu artigo 55, inciso 2 e parágrafo 1º, determina a possibilidade de perda do mandato parlamentar por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Delimitadas as balizas normativas, busco amparo na lição do constitucionalista bandeirante José Afonso da Silva para esclarecer o significado da expressão decoro parlamentar. Abro aspas, a Constituição é clara ao prever a perda de mandato de deputado ou de senador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar.
artigo 55, inciso 2. E continua o constitucionalista: nem é necessário rebuscar doutrinas na busca de conceito preciso do que vem a ser decoro parlamentar. Esse é um daqueles conceitos abertos. Por isso é que a própria norma constitucional subordina seu entendimento, sua determinação, a uma declaração de incompatibilidade. Nesses termos, senhor presidente, incompatível com o decoro é o comportamento assim reputado pela maioria absoluta dos membros da Casa, nos termos do artigo 55, parágrafo 2º da Lei Fundamental da República. Fecho aspas. Ora, a própria Constituição, em seu artigo 55, ao incluir a perda de mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar, internaliza no sistema constitucional um critério externo, qual seja a moral e a conduta ética, como parâmetros para a determinação do mandamento normativo. Isso significa que, para além dos critérios estritamente jurídicos, a norma, para se realizar, demanda um conteúdo ético que lhe atribui sentido. Daí a necessária discricionariedade política na definição do eticamente aceitável para fins de aferir o decoro. Nesse sentido, entendo que o juízo político foi devidamente motivado no Conselho de Ética, não havendo máculas de índole constitucional ou violação de garantia formal na aprovação do relatório produzido pelo senador Humberto Costa, pugnando pela procedência da representação e consequente decretação da perda de mandato do senador Demóstenes Torres. Sob esse prisma, senhor presidente, não há que se falar em aguardar o desfecho do inquérito 3430 em andamento perante o Supremo Tribunal Federal, pois as instâncias políticas e jurídicas não se confundem. Cada uma possui objetivos próprios e, como ficou demonstrado em nosso relatório perante a Comissão de Constituição e Justiça, o julgamento de parlamentar pela Casa a que pertence é dotado de grande discricionariedade. Nesse ponto, considerando a competência regimental atribuída à Comissão de Constituição e Justiça, tenho que restou comprovado que o senador Demóstenes Torres adotou conduta incompatível com o decoro parlamentar, ferindo de morte, repito, ferindo de morte a dignidade do cargo e a ética que se impõe aos parlamentares, conforme a robusta fundamentação apresentada, sem prejuízo das demais imputações a ele atribuídas e devidamente comprovadas. Por isso, os fundamentos bem alinhavados demonstram o correto e constitucional enquadramento da medida de perda do mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar em relação ao senador Demóstenes Torres. No presente caso, também foram plenamente atendidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que devem ser oportunizados na dimensão própria do processo disciplinar, conforme demonstrado no relatório aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça. Em cumprimento ao devido procedimento constitucional, senhor presidente, o representado foi devidamente assistido por advogado, que aqui se encontra, teve acesso a todas as provas, bem como ao direito de produzi-las dentro do juízo de conveniência do colegiado. Além do que, foi cientificado de todos os atos processuais para os quais foi oportunizada a correspondente manifestação. A decisão do Conselho foi corretamente fundamentada e ateve-se aos fatos apurados no desenvolvimento processual. Da análise detalhada de toda a tramitação do processo disciplinar, senhores senadores, restou claro o cumprimento da Constituição, das regras do Código de Ética e do regimento interno desta Casa, demonstrando que foram satisfeitos os requisitos da ampla defesa e do contraditório, bem como foram devidamente obedecidas as
determinações legais e regimentais. Nesse contexto, senhor presidente, destaquei as firmes manifestações da ministra Carmen Lúcia, que, ao decidir o pedido liminar no mandado de segurança número 31.404, confirmou a correção das ações do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, afirmando que não houve violação de direito líquido e certo do impetrante senador Demóstenes Torres. A defesa do representante impetrou ainda, senhores senadores, outro mandado de segurança que for encaminhado ao ministro Dias Toffoli. O ministro Toffoli reforçou a ideia de que a instauração e a decisão final acerca da quebra do decoro parlamentar sejam de natureza eminentemente políticas, mas ressalvou que cabe ao Poder Judiciário a garantia do procedimento formal. Em vista disso, senhores senadores, determinou Sua Excelência o ministro Dias Toffoli que a deliberação acerca do parecer final do processo disciplinar somente ocorresse após o mínimo de 3 dias úteis de interstício contados da divulgação pública da primeira parte do parecer do relator Sua Excelência Humberto Costa. Essa decisão saneadora foi devidamente cumprida e, com isso, seguiram-se os procedimentos regimentais até a aprovação, por unanimidade, do relatório do Conselho de Ética na reunião do dia 25 de julho de 2012. Conclui-se, então, pela absoluta compatibilidade dos procedimentos adotados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com as normas regimentais pertinentes e com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Em todos os momentos, senhores senadores, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, sob a presidência do senador Valadares, se preocupou em interpretar as normas da forma mais favorável ao representado. Nunca, repito, nunca negando a palavra a ele ou ao seu procurador, mesmo quando os dispositivos regimentais não previam essa possibilidade de forma expressa. Na Comissão de Constituição e Justiça não foi diferente, senhores senadores. Este relator cumpriu o prazo regimental de 2 sessões ordinárias para apresentação de seu parecer e disponibilizou o relatório na quinta-feira do dia 28 de 6 de 2012. Do mesmo modo, o representado foi notificado dos termos do parecer deste relator na Comissão de Constituição e Justiça. Permitiu-se, assim, que, com o devido tempo para reflexão, a defesa do representado e os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça pudessem conhecer o teor da manifestação. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça apreciou e aprovou o relatório deste parlamentar, sob a competente condução de seu presidente, Sua Excelência o senador Eunício Oliveira. Foi realizado em estrito cumprimento ao prazo regimental de 5 sessões ordinárias. Ressalto também que, após a leitura do relatório, a defesa do representado teve oportunidade de manifestar-se oralmente, expondo suas razões aos membros da comissão, em pleno atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, restando, dessa forma, configurada a absoluta regimentalidade e lisura de todo o processo disciplinar. No âmbito da juridicidade, senhor presidente, verificou-se a utilização da forma adequada para alcançar o objetivo pretendido. Por sua vez, o relatório final, ao acolher os termos da representação, considerou as condutas que foram imputadas ao representado incompatíveis com o decoro parlamentar, oferecendo, em suas conclusões, o projeto de resolução apropriado para a declaração da perda de mandato. Note-se que a resolução é a proposição legislativa adequada para a perda de mandato de senador, consoante o que preceitua o parágrafo 2º do artigo 17, a linha I, do Código de Ética desta Casa, atendendo efetivamente ao crivo da juridicidade. Diante do exposto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, entendo que houve pleno atendimento de todas as normas constitucionais, legais e regimentais
gerais atinentes à matéria, dentre as quais destaco, de maneira veemente, o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nestes termos, foi aprovado o parecer apresentado por este parlamentar junto à Comissão de Constituição e Justiça, pugnando pela admissibilidade e, em consequência, pelo encaminhamento à mesa diretora do Senado Federal do projeto de resolução respectivo, em face da inexistência de vícios de constitucionalidade, legalidade e juridicidade no processamento da representação número 1 de 2012. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, encerro esta primeira parte da minha fala dizendo que analisei o processo com todo rigor, mas com honestidade intelectual, honestidade acadêmica e, sobretudo, honestidade parlamentar. Por isso, assino, senhor presidente, o voto na Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado.